Eu achei muito importante essa fala dele, já que a gente vai voltar a falar sobre COP30 e talvez o maior dos negacionistas, quando a gente fala em liderança global, né, em cada um dos países, que é o Donald Trump. Mas é uma realidade que deve acontecer e já está acontecendo com cada vez mais frequência. Então, para trazer aqui, Jamil, a fala do Donald Trump sobre a COP, ele fez a primeira declaração desde o começo da COP nas redes, e ele foi criticar o desmatamento. Olha só, Donald Trump, um grande... Preocupação, né? Exato, uma grande preocupação com o desmatamento, Donald Trump. E a gente acredita muito, né? Ele disse que o desmatamento causado pela construção de infraestrutura para o evento aqui no Brasil. Ele publicou o seguinte, vamos colocar aqui na tela. Aliás, já está na tela. Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. Ele estava também usando um print ali da tela, né, de uma reportagem da Fox News, aliada ali, quase que porta-voz do governo do Donald Trump, dizendo que ela foi construída, como é que ela obrigou as autoridades a cortarem árvores e tal. E o presidente Lula, só para lembrar, convidou o Trump para a COP, isso já faz bastante tempo, até no encontro reforçou, ou no encontro que o Lula teve com o Trump, reforçou esse convite. Trump não foi, não tem uma delegação também federal do governo dos Estados Unidos que foi condicionada para ir para o evento. E aí quem respondeu foi o governador do Pará, o Helder Barbalho, que cedia a COP30. Ele falou o seguinte nas redes: em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Aí ele fala, poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia, até puxou ali, né, a sardinha para o estado do Pará, que é o estado dele, que teve o melhor resultado. E também falou sobre investir mais para salvar as florestas do mundo. Ele falou, ainda dá tempo de passar na COP30, Trump, a gente espera você com o tacacá, é melhor agir do que postar. Então, a gente tem uma resposta do governador, Jamil, mas acho que é muito simbólico a gente ter uma fala do Donald Trump contra, né, na contramão de lideranças do mundo inteiro nesse momento, falando em prol do meio ambiente. Gabi, vamos dissecar o que o Donald Trump fez. Lá. Antes de mais nada, essa estrada, de fato, causou muita polêmica entre os ambientalistas, sem dúvida nenhuma. Então, vamos dizer assim, o fato existiu. O que Donald Trump fez, porém, foi manipular esse fato para dizer que a conferência não vale nada. Então, obviamente, é uma manipulação. Por quê? Em primeiro lugar, ele não citou o fato de que no ano passado a queda do desmatamento, o desmatamento teve a maior queda em muitos anos. Então, em primeiro lugar, ele está falando só de uma de uma estrada de 4 faixas, e não do desmatamento da Amazônia como um todo, que caiu. Ele também não fala que foi no governo do seu aliado, Jair Bolsonaro, que, claro, o desmatamento saltou para níveis inéditos. Isso ele também não cita. Então, por que é que ele está trazendo esse assunto? Por que é que a primeira vez que ele fala da COP, ele fala nesse contexto? Porque, claro, qual é o objetivo do Donald Trump? Tirar a legitimidade de qualquer tipo de decisão que saia de Belém. Estar presente ou estar ausente não é suficiente para Donald Trump ou para os interesses americanos. O governo americano precisa que Belém não só basicamente seja deslegitimada, mas ela precisa fracassar. Isso para que os interesses americanos, obviamente, sejam atendidos. Então, pensar que Donald Trump não está na COP bom, então aqui vamos tomar uma decisão e depois a gente vê se o governo americano vai aderir ou não. Não é assim. De fato, o que acontece é que a ausência americana ela é uma ausência física. Ela não é uma ausência de agenda, de influência, de pressão. Por quê? Porque essa pressão é feita via seus próprios aliados, Argentina, Paraguai e tantos outros países, El Salvador, Hungria e tantos outros países pelo mundo que estarão sim na COP, estão lá negociando, e o que eu tenho falado bastante, vários diplomatas têm falado sobre isso, quem será ou quais serão
os cavalos de Troia dentro dessa negociação das próximas 2 semanas. Ou seja, quem é que vai estar com a plaquinha escrito lá, talvez Paraguai ou Argentina ou qualquer outro país, mas atrás da plaquinha está de fato o interesse americano e não daquele país. Tá. E aí eu te dou, Gabi, um exemplo do que aconteceu há 10 dias. A Organização Internacional Marítima é uma organização basicamente também de muito tempo, ela não faz parte exatamente do centro das decisões do mundo, mas ela é fundamental porque ela regula basicamente o transporte marítimo no mundo inteiro. Ela foi fazer uma reunião justamente para lidar com as emissões de CO2 no transporte marítimo. O governo americano não estava, mas olha só o que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram, por meio desses aliados, basicamente criar um impasse e a reunião terminou sem um resultado positivo. Então, mesmo ausente, o governo Trump consegue sim ter uma influência e é isso que a gente vai precisar estar atento. Só para resumir, então, essa mensagem, essa postagem nas redes sociais por Donald Trump não foi uma postagem sobre as 4 faixas de uma estrada. Não era sobre isso. A postagem era para tentar dizer ao seu público e ao mundo: essa reunião não vale nada, não prestem nem atenção nela. Basicamente era isso. Eu estava até olhando aqui a resposta do Helder Barbalho, Jamil. Ele fala assim: é melhor agir do que postar, né? Eu entendi, claro, ele estava respondendo ao Trump, mas é evidente que o Trump está agindo. Postar hoje em dia também é agir. Então, só no mesmo sentido que você mesmo estava falando, né? A ausência do Trump é uma forma de agir, né? E ele se ausenta e depois tenta deslegitimar. Não sei se vai conseguir, porque, por exemplo, a China, o Xi Jinping não veio, mas ele mandou uma delegação. A China, 50 pessoas. 50, é uma das maiores, né? Das maiores. É uma das maiores. Os europeus estão fortemente aqui, o Macron, o príncipe inglês estava por aqui. E a Califórnia está lá também. Nós vamos até falar daqui a pouco, né, Gabi? É importante. Quer já trazer a Califórnia? Não, porque eu ia dizer isso, que essa história, não, ele está postando, então ele não está fazendo nada. Ele está fazendo tudo. E isso aqui faz parte da ação, né, Gabi? E tem uma crítica bastante forte do governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Ele criticou a ausência dos representantes do governo, a ausência física, como ressaltou aqui o Jamil. Ele veio para um evento em São Paulo, mas passou, né, antes de ir para Belém, porque ele veio para a COP. Ele é democrata, né, da Califórnia. Isso, então, ele é democrata, para quem não sabe. Presidenciável ali. Presidenciável. E tem sido um contraponto, assim, né? Contraponto direto ao Donald Trump. Ele falou o seguinte: estou aqui por conta da ausência de qualquer liderança do governo dos Estados Unidos. É um vácuo, é de deixar o queixo caído. Nenhum representante, nenhum espectador para tomar notas foi levado a Belém. Isso é uma reversão completa do progresso feito pelo governo Biden. Aí está o elemento também de puxar justamente para a intenção eleitoral futuramente também, né, Jamil? Porque ele está citando o Biden aqui também como se fosse, vamos dizer assim, agora o governo Trump um retrocesso nas políticas do Biden. Então, Gabi, vamos dissecar também o Newsom. Vamos. Ele é mais do que presidenciável. Ele é, basicamente, a grande esperança, pelo menos uma ala do Partido Democrata, de ser a pessoa capaz de derrotar o candidato de Donald Trump, ou o próprio Donald Trump, vai saber, na próxima eleição. Tem todo um debate lá nos Estados Unidos, que ele é muito californiano para o resto do país, que ele não seria, vamos dizer assim, não teria uma identidade com o resto, enfim, é um debate muito doméstico. Agora, o que ele fez na COP? O que ele está fazendo na COP? Ele está dizendo para a comunidade internacional: olha só, eu sou o parceiro confiável, eu sou os Estados Unidos que podem jogar o jogo do multilateralismo, eu tenho credibilidade para voltar ao Acordo de Paris. Ou seja, ele está usando a COP como uma plataforma para se credenciar, obviamente, diante da comunidade internacional, mais uma vez. Então, ele está usando, obviamente, a COP, a ausência de Donald Trump, justamente para se reposicionar ou para se posicionar, se apresentar ao mundo e dizer: olha, eu sou quem vocês querem que basicamente lidere os Estados Unidos. Obviamente, é uma parte já, no caso, da sua apresentação de credenciais para o mundo.
É isso, Jamil. Quero trazer uma outra fala aqui do Gavin Newsom falando sobre o tarifaço do Trump contra o Brasil. Ele disse que é um ato de desespero do governo dos Estados Unidos. Então, vou abrir aspas para ele mais uma vez. Nenhuma pessoa da administração deveria mostrar desrespeito por nenhum de vocês, falando dos brasileiros, né? Esqueçam a política, o Brasil é um dos nossos grandes parceiros comerciais, é o país com o qual deveríamos nos envolver. No entanto, dedo do meio com 50% de tarifas. Isso é vergonhoso, uma fala forte do governador Chico. da Ele disse Califórnia. que o Trump mostrou o dedo do meio para o Brasil. Exatamente. Ele tentou ser elegante até. Pois é. Eu acho que ele foi muito elegante, inclusive, comparado com o que o próprio Trump pode fazer, né? É isso mesmo, Gabriel. Eu acho que ele também, nesse aspecto, a COP serve para se apresentar ao mundo e, claro, esse debate sobre as tarifas serve para se aproximar ao Brasil, às empresas brasileiras, ao, vamos dizer assim, o governo, pelo menos federal, justamente como um eventual parceiro. Lembrando que existe a possibilidade de que amanhã, no Canadá, na região de Niagara Falls, o ministro Mauro Vieira pode estar com o Marco Rubio amanhã ou no dia seguinte. É uma reunião que seria o segmento, basicamente, daquela primeira reunião de Donald Trump com Lula. Depois daquela reunião, no dia seguinte, houve já uma reunião técnica entre Mauro Vieira e alguns ministros ou secretários de Donald Trump, e eles marcaram uma reunião para continuar justamente esse diálogo, claro, para tentar acabar, ou pelo menos reduzir, ou pelo menos suspender o tarifaço. E essa reunião, então, deve acontecer entre amanhã e quarta-feira. Por que no Canadá? Porque o Canadá vai sediar a reunião de ministros das Relações Exteriores do G7. E o Brasil? Bom, o Brasil foi convidado para essa reunião como, basicamente, um observador, uma espécie de observador. Como Mauro Vieira vai estar nessa reunião e como Marco Rubio vai estar nessa reunião, existe sim a possibilidade de que entre amanhã e quarta-feira uma reunião aconteça entre as duas delegações. Qual a expectativa do Brasil nessa reunião? Que os americanos tragam uma espécie de lista de ofertas ou de demandas. Olha, isso é o que nós queremos para que vocês, exigências basicamente americanas, para que a gente, então, retire ou pelo menos suspenda uma parte do tarifaço. Então, essa semana também é importante para saber em que direção vai essa negociação entre Brasil e Estados Unidos. Chico, não sei se você queria... Não, vai, pode. Não, eu queria só voltar, eu tenho uma curiosidade, na verdade, o Jamil passa a maior parte dos últimos anos na Europa, mas morou nos Estados Unidos recentemente, então acompanhou bastante a política interna. O perfil do Gavin Newsom, você falou rapidamente aí que para alguns ele é considerado californiano demais. É importante a gente prestar atenção, um sujeito que faz esse movimento de vir para o Brasil na hora que os Estados Unidos não mandam ninguém, está ocupando um espaço vazio aí, né? Totalmente. Então a gente teve na semana passada a vitória do Mamdani, que é um jovem, 35 anos, ninguém cogita por enquanto que ele seja uma liderança nacional, pode vir a ser, mas o Gavin Newsom é hoje o grande nome para concorrer contra... Qual é o perfil dele? Por que você falou que é muito californiano, né? Assim, não entra em alguns setores. Quem é que seriam outros nomes? Ele está ocupando esse espaço por enquanto, dessa agenda mais liberal ou progressista, e não é um sujeito tão à esquerda como o Mamdani, que ganhou lá pelo Partido Democrata em Nova York, né? Isso, exatamente, essa é a equação que os democratas estão tentando formar. Porque, claro, depois daquela eleição no ano passado, exatamente há um ano, houve um colapso, basicamente, da liderança do Partido Democrata, e eles saíram de volta em busca de quem seria esse porta-voz ou essa porta-voz do partido. Mamdani, antes de mais nada, é um imigrante, então ele não pode jamais concorrer à presidência dos Estados Unidos, jamais, porque ele não nasceu em território americano. Mas a vitória dele indica que existe, então, uma demanda pela pauta que ele traz. Então, muito mais do que o Mamdani, ele mesmo, é o fato da pauta dele ter vencido. Então, isso sim foi algo importante, inclusive, e aí, começando aqui a colocar o cenário político americano, para a ala, vamos dizer assim, Bernie Sanders. Né? Então, a ala que talvez, dentro do Partido Democrata, teria uma propensão maior a falar de todos os sistemas sociais, de trazer esses sistemas sociais que são tão
eu diria, delicados dos Estados Unidos. Né? É curioso, porque é impressionante você falar que temas sociais são delicados. Mas, enfim, é comunista, a comunista. Vira comunista. Exato, comunista, Deus me livre. Né? Aí vai pro Gavin, que na verdade, na verdade, um democrata muito mais próximo do que era o Bill Clinton e o Joe Biden. Ou seja, quase um conservador, um moderado. Né? Que absolutamente não tem nada de esquerda mais tradicional e que tem uma política, eu diria, muito robusta na área econômica, etc. Então, até aí, pode ser um cara que pode ser apresentado como o rosto dos democratas para o resto dos Estados Unidos. Qual é o problema dele? Pelo menos não sou eu que digo isso, hein? É o que os americanos têm dito. Ele tem um estilo, antes de mais nada, muito típico de um californiano, ou seja, o cara da praia, o cara que é descolado, etc., e que tem alguns desses valores, não estou falando de valores sociais, alguns valores muito mais liberais do que aqueles, vamos dizer assim, integrantes da classe média do centro dos Estados Unidos. Certo. Então, aborto, LGBT, combate ao racismo, toda aquela pauta que, para um americano mais tradicional, fala, opa, esse é um liberal demais para mim. Liberal demais. Entendi. Então, são esses elementos que ainda colocam ele como uma espécie de, eu diria, o nome óbvio, mas que ainda não foi testado, meu caro, em termos nacionais. Perfeito. Ninguém sabe exatamente como que ele reage, como que uma população, sei lá, do Kansas ou em Tennessee, etc., reagiria a um cara mais liberal em termos de valores. Perfeito. Entendi. Só aqui fazer aquela nota de rodapé. Nota de rodapé, né? Boa, Gabi. Mas teve uma dessas proclamações, vamos dizer, eles chamam de proclamações ali na Casa Branca, né, da Semana Anticomunismo do Donald Trump, que ele instituiu como uma maneira também de atacar o que ele chama de comunismo, de atacar a oposição. De atacar o mandante, quase né? Agora, né? No ele dia fez 7. esse ataque muito forte. Dia 7, sexta-feira agora. Então, eu fiquei assim, chocada. Fui até olhar mesmo. Gente, isso tá no site da Casa Branca? Sim, tá no site da Casa Branca. Não é dos Simpsons, não, né? É surreal, né? Tão surreal que parece. Poderia ser o episódio dos Simpsons, né? E aí tem um textão falando sobre ideologia, enfim... dizendo que o comunismo não trouxe nada além de ruína. É um negócio assim, impressionante colocar isso como quase que uma política de governo, né, Jamil? Muito rapidamente aqui para a gente fechar a nossa conversa. Mas aí é muito útil para você simplificar a oposição toda que luta por direitos. Só isso. Ninguém, eu estive lá, eu não vi ninguém falando em expropriação de terra, em nacionalização de empresa, não vi ninguém falando do fim da propriedade privada, não tem isso, não estamos falando disso, mas só o fato de você pedir ou pautar a questão dos direitos é algo que obviamente coloca muita pressão nessa ala. Lembrando, eu só faço essa... eu fiquei muito impressionado com essa história, porque eu mesmo passei por isso, fiquei doente, fui uma noite para o hospital, não houve cirurgia, era uma pedra no rim que saiu sozinha, e no dia seguinte veio a conta, um hospital absolutamente complicado, tinha um banheiro para 20 pacientes, não 20 convidados, 20 pacientes, tinha um banheiro, e a conta veio no dia seguinte, $48 mil. Meu Deus do céu! Isso porque a pedra foi expelida naturalmente. Isso porque a pedra no meio do caminho pula fora, né? Não, a hora que eu acho que ela ficou sabendo da conta antes do que eu. Correu. Ela falou, eu preciso socorrer esse meu amigo aqui, porque não é possível. Eu não vou poder ficar aqui. Imagina, eu aqui, saindo sozinho, vai custar 48 mil. Imagina se ele tiver que ser operado. Que facada, hein? Ele vai ter que deixar o rim. Mas por que eu estou falando isso? Porque a questão dos direitos sociais, do direito à saúde, é inexistente. É inexistente. Você vai à falência se você tiver que ser operado, quando você não tem, obviamente,
um sistema de saúde pública. Não, é inacreditável, Jamil. Essa experiência acho que traz para o mundo real isso que a gente vem falando da política de saúde. Como é chato morar num país que não tem o SUS, né? Deve ser difícil. É horrível. É isso. Olha, eu não sei se doeu mais a dor da pedra Ou a conta. ou a conta. Foi uma pedrada também essa conta. Meu né? Deus Foi do céu. Obrigado, Jamil. Olha, obrigada por hoje, querido. A gente se vê em Obrigado. breve. Valeu. Beijo para vocês todos. Boa noite, querido. A conversa está tão boa que a gente foi da COP para o anticomunismo para Pra pedra no rim. Pedra no Rim, mas Pedra no Rim estava politizada ali, né? Ela Pedra no tinha, rim politizada. ligação total com a Casa Branca. É puxado demais.